Glória a Deus. A paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus para o seu coração. Em seguida, eu quero fazer uma oração juntamente com você, para que juntos possamos crescer na palavra de Deus, com os dons, meus irmãos, e a graça de Deus sobre as nossas vidas. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 11, o apóstolo Paulo, ele exorta isso mesmo, a igreja de Corinto, para que eles buscassem a santidade, isso mesmo, e daí pudessem ter uma vida diferente. E é isso, meus irmãos, que nós também necessitamos. Que o mesmo ensino que o apóstolo Paulo ele levou para a igreja, nós como igreja, como corpo de Cristo, nós também venhamos colocar em prática isso, para que assim, meus irmãos, possamos crescer na paz, na alegria, isso mesmo, crescer, meus irmãos, diante da graça de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Olha o que diz o apóstolo Paulo. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós. O nosso coração está dilatado. Isso mesmo. Olha que interessante. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele mostra à igreja de Corinto, isso mesmo, que o coração, isso mesmo, dele e daqueles que o auxiliam está dilatado, está aberto em amor, fraternidade para a igreja de Corinto. Está aberto, meus irmãos, dilatado para o crescimento daquela igreja. Mas era preciso a cooperação daqueles, e eles, meus irmãos, se colocassem, isso mesmo, na sua posição, segundo a palavra de exortação, para que eles também pudessem receber e ter o mesmo sentimento que estava ali, meus irmãos, no coração do apóstolo Paulo. E ele disse: não estejais estreitados em nós, mas estejais estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. O que Paulo quis dizer aqui? Que eles deveriam, meus irmãos, estar estreitados, o que Paulo quis dizer? Eles deveriam, meus irmãos, estar, isso mesmo, eles deveriam se aproximar-se, isso mesmo, em amor, afeto, compaixão, isso mesmo, misericórdia. Eles deveriam, meus irmãos, buscar isso mesmo, esse estreitamento para a vida deles, buscar este sentimento, isso mesmo, e não, meus irmãos, criar individualidade, não, meus irmãos, se afastar, isso mesmo, ou, meus irmãos, olhar para Paulo, isso mesmo, como uma ameaça, isso mesmo. Olha que interessante, porque o afeto de Paulo pela igreja de Corinto, para que ela pudesse crescer, era puro e santo. Porém, nem todos, meus irmãos, observavam isso. E Paulo, meus irmãos, está aqui ensinando para que a igreja pudesse, meus irmãos, buscar este mesmo afeto. Em vez, meus irmãos, deles se estreitar com maus pensamentos, isso mesmo, eles deveriam se estreitar em afeto e com o mesmo sentimento daqueles que estavam os liderando.
E Paulo disse: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Quer dizer, é impossível que essa igreja crescesse, tivesse santidade, se eles, meus irmãos, se prendessem a pessoas de jugo desiguais. Pessoas, meus irmãos, incrédulas. Pessoas, meus irmãos, que vivem em um pecado deliberado. Pessoas, meus irmãos, sem temor e reverência a Deus. Era impossível. E ainda hoje, meus irmãos, não tem como alguém ser um cristão se aquela pessoa ela não estiver sujeita, meus irmãos, a entender que na caminhada, isso mesmo, nem todo mundo, meus irmãos, vai fazer parte do nosso propósito, porque somente quem está sujeito a seguir o mesmo propósito que nós estamos. Se a gente, meus irmãos, insiste em se prender a pessoas com um jugo desigual, isso mesmo, com uma fé diferente, seja lá quem for, em vez de haver um crescimento para as nossas vidas, vai haver um atraso, vai haver, meus irmãos, uma amarração na nossa vida. E Paulo diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Quer dizer, não tem como um cristão, meus irmãos, ele crescer. Não é que ele vai, não é que aquela pessoa ela vai, meus irmãos, deixar de falar, deixar de trabalhar, isso mesmo. Mas aquela pessoa tem que ter ciência, isso mesmo, que não tem como estar, meus irmãos, com alianças, isso mesmo, com amizades, com pessoas com um jugo desigual. E ele diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem isso mesmo? A justiça com a injustiça. Não tem, meus irmãos, não tem como eu buscar a justiça de Deus e eu me associar, meus irmãos, com a injustiça. Não tem, meus irmãos, como eu buscar a santidade de Deus e eu me associar, meus irmãos, com a impureza, isso mesmo, do mundo. Não tem, meus irmãos, como eu andar, isso mesmo, em um caminho estreito, na presença de Deus, isso mesmo, e ao mesmo tempo andar, meus irmãos, em um caminho largo, isso mesmo, à vontade. E Paulo disse: porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Isso mesmo, é impossível. Pois então, meus irmãos, a gente já tem que ter ciência, isso mesmo, deste propósito na nossa vida. E nós devemos estreitar o nosso relacionamento, isso mesmo, com Deus, isso mesmo, com o exemplo aqui que Paulo deu. Um exemplo poderia ser a vida de Paulo, isso mesmo. E assim haveria um crescimento na vida deles, isso mesmo. Agora, meus irmãos, se eles se afastassem, agora, meus irmãos, se eles começassem a olhar para Paulo como uma ameaça, isso mesmo, com a malícia, a maldade, isso seria, meus irmãos, a depravação daquela igreja e a queda e a ruína dela. Amém, meus irmãos? E assim hoje, meus irmãos, não é diferente. Se há, meus irmãos, uma comunhão, um acordo, isso mesmo, segundo a palavra de Deus, aí, meus irmãos, a graça de Deus ela cresce poderosamente. E Paulo disse que concordância há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Não tem como, meus irmãos. E a gente, meus irmãos, tem que ter essa ciência e buscar isto para as nossas vidas, tá? E assim nós iremos crescer. O Espírito Santo vai transformar as nossas vidas todos os dias. Iremos crescer na graça de Deus. Iremos, meus irmãos, cada dia mais nos tornar pessoas melhores, tá? Mais santas, puras e agradáveis a Deus. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Espero que essa mensagem possa ter trazido um ensino, um esclarecimento para a sua vida.
isso, de que como pode ser isso mesmo. O exemplo aqui do nosso crescimento espiritual como igreja. O que Deus ele quer, meus irmãos, que nós venhamos viver. Que nós venhamos, meus irmãos, nos separar daquilo, isso, que não acrescenta na nossa vida com Deus. Que nós devemos estreitar a nossa relação, isso mesmo, de amor e afeto, isso. Como exemplo, a vida de Paulo, a vida, o ensino, o sofrer dele, e assim iremos, meus irmãos, cada dia mais progredir na nossa caminhada com Jesus Cristo. Amém? Deixa eu orar pela sua vida agora. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu oro, meu Deus, pela vida de cada um dos Teus servos. Pai, visita agora esta casa, esta família. Meu Deus, eu oro por esta casa, Senhor, que o Senhor possa abençoar a vida, a família, restaurar, trazer vida, salvação, perdoar, Senhor, os pecados desta pessoa. Transforma, Senhor, restaura, limpa, sara. Ó Espírito Santo, visita agora cada uma das tuas ovelhinhas, dos teus filhos que nos acompanham aqui diariamente. Fortalece o cansado, Senhor. Acalma o coração desta pessoa. Acalma, Senhor, tira toda crise, toda ansiedade, toda dúvida. Espírito Santo, ó meu Senhor, toca agora nesta vida, nesta casa, nesta família. Meu Deus, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Espírito Santo, vem, Senhor, com teu poder, toca, Senhor, restaura agora, Jesus, entra com providência, Senhor. Meu Deus, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Espírito Santo, entra agora, Jesus, sarando, curando, libertando esta vida, salvando, Senhor, este homem, esta mulher, Senhor, do pecado, salvando, Senhor, libertando do engano, que possamos crescer em santidade e pureza, que o Senhor possa nos dar um coração santo, puro, e que o mesmo sentimento que houve em Ti, Jesus, que haja em nossos corações, um sentimento puro, santo, um sentimento, Senhor, de transformação. Senhor, entra agora, Jesus, transforma, traz paz e alegria para os nossos corações. Meu Deus, eu abençoo a vida de cada um dos teus servos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, fiquem todos na paz. Eu amo a sua vida.